Pai, nós te louvamos pela vida do Anderson, Pai, pela sua casa, que o Senhor use ele poderosamente nessa manhã com clareza, com autoridade para ministrar essa palavra, certeza que vai edificar as nossas vidas, Senhor, e desde já nós recebemos ele com honra, Senhor, e essa palavra com honra em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, paz, tudo bem? Quero dizer também para o Cleberson que eu também não vou deixar ninguém assar carne sexta, tá? Eu que vou assar. Ele que vai pregar e é eu que vou assar, pô. Então, juntos vai ser uma bênção, tá? Quero desafiar você também, fazer a parte de te encorajar, né? Vai ser algo muito poderoso, amém? Nós precisamos romper em algumas áreas, irmãos, e isso, a riqueza está no corpo de Cristo, né? Muitas das vezes você não consegue romper lá sozinho, deitadinho na sua cama, né? Você precisa estar com o corpo, amém? Bênção. Gostaria de compartilhar algo com os irmãos hoje, que Deus tem falado comigo, né? E uma das coisas muito importantes, né, que Deus tem falado ao meu coração é que Jesus salva, mas não só salva da forma que você está habitualmente a pensar, né? A gente está habitualmente a pensar que Deus só salva, Jesus só nos salva do inferno, né? Mas Jesus nos salva todos os dias. Todos os dias Jesus tem salvado-nos de alguma forma. Amém? Então nós precisamos o quê? Condicionar o nosso coração a entender certos detalhes. Então hoje, né, eu gostaria de te ajudar e de me ajudar. Quando eu falo te ajudar, primeiro para mim, né, a entender o que o Senhor quer todos os dias, para nós podermos ficar ligados em tudo que tem acontecido, amém? Então você pode dizer para essa pessoa aí, fala assim para ela: Jesus salva todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, amém? Então, se nós ficarmos assim pensando só na salvação única, acaba que nós vamos caminhando no decorrer da nossa vida, né, no decorrer no diário da nossa vida, acabamos esquecendo de alguns detalhes, acabamos esquecendo de algumas coisas muito importantes, de alguns princípios, entende? Então nós precisamos o quê? Crer nesse poder, nessa salvação, que Ele nos salva todos os dias. Precisamos estar convicto, essa fé precisa arder em nosso coração. Nós precisamos ter uma posição, um posicionamento sobre a fé que Jesus salva todo dia. Então, às vezes nós estamos cheios de problemas, esquecemos de Jesus, colocamos Ele sempre em segundo plano. Não por maldade, não porque somos maus, somos ruins de alguma forma, agora eu não amo mais Jesus, não. É porque a correria do nosso dia acaba nos desconectando daquelas promessas, das coisas boas, daquilo que Ele já prometeu, entende? Então nós precisamos o quê? Condicionar a nossa mente, os nossos pensamentos e o nosso coração a entender que Jesus salva todo dia. De alguma forma Ele tem nos ajudado todo dia. Então, se você olhar um exemplo, essa convicção de fé, você olhar um exemplo a vida de Davi mesmo, ele foi para enfrentar o gigante, não com uma pedra, ele foi com 5 pedras. Ele tinha dúvida no coração dele que ele ia errar? De forma alguma, porque tinha 5 gigantes. Não era só Golias, era Golias e mais os 4 irmãos. Então ele levou uma pedra para cada irmão. Você entende a convicção e a certeza no coração que tudo ia correr bem? A fé dele não estava nele, e sim no Senhor. E às vezes nós esquecemos de alguns detalhes, algumas coisas que são algumas profecias liberadas para nós, que são para a vida toda e para todos os dias. Então nós precisamos nos concentrar e arrumar o nosso coração em alguns detalhes. Então precisamos ter a certeza, amém? Então o tema da minha ministração hoje é descanse na dificuldade. Nós precisamos levar o nosso coração a crer que Jesus cuida de nós o tempo todo. Tempo todo. Mesmo parecendo que o mundo está acabando, está caindo, o pau está quebrando lá fora. Mas nós precisamos estar com os olhos fitos na obra consumada da cruz. Senão, de certa forma, nós vamos nos assustar, nos abalar. Então precisamos entender que a nossa maior dificuldade, o primeiro passo é entender a dificuldade. Então qual que é a minha maior dificuldade? A minha dificuldade é entrar no descanso. Como assim? A palavra diz para quê? Para nós nos esforçarmos para entrar no descanso. É a única coisa que você precisa tomar por esforço. Qual o descanso? É o descanso da obra consumada.
É o descanso da cruz. Porque parece que o mundo está acabando e eu estou no embalo do mundo. Mas não esquece que você não é mais desse mundo, você não faz parte. Mesmo vivendo aqui, mesmo olhando tudo ao redor, você está aí belo e formoso, você vai comer aquela costela, você vai partir para esse almoço hoje, muito possivelmente em um lugar cheio de pessoas que não fazem parte do mesmo mundo que você, mas você está aqui vivendo. Mesmo estando nesse mundo, você não é mais parte dele. Amém? Então você precisa esforçar. Eu e você precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Sabe por que eu falo esforçar para entrar no descanso? É porque quando o bicho está pegando, muitas das vezes nós não conseguimos entrar no descanso e nós ficamos todos assustados e tribulados. Essa é a grande real. Então, hoje eu quero trazer uma palavra para você, para você e para mim, pensando no quê? Que nós possamos avançar nessa área. Amém? Então, vamos lá. Se você fosse hoje no médico, né? Tivesse uma consulta de rotina na segunda-feira e o doutor chegasse para você e falasse assim: olha, meu amigo, tua artéria está entupida, que nem aconteceu com o nosso irmão lá. Como que seria? Vamos se colocar no lugar, porque hoje nós olhamos, né? Vamos dar o exemplo do Cleberson, né? Que é o homem que mais conhecido, né? Vamos dizer assim. Você olha lá o Cleberson, hoje está tudo belo e formoso, né? Todo ajeitadão lá, mas ele passou uns dias de tribulação. Foram uns dias difíceis. Aí eu te pergunto, agora você olhar, é igual você olhar na história de Davi, você olha a história de Davi e olha a completude de tudo e está tudo beleza. Não foi fácil. Ele pegou 5 pedras, põe um aqui e foi. Mas se você parar para pensar mesmo e se colocar na primeira pessoa da história, você percebe que não é nada fácil. Você percebe que um diagnóstico de doença não é nada fácil. Depois da vitória ganha, está tranquilo, favorável. Mas o difícil é você passar o processo, é você lutar para entrar nesse descanso. Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande luta, né? Muitos estão aí, né, com a certeza do seu salarinho no final do mês. Muitos estão aí com a certeza, né, que o dinheirinho está garantido. Não, aquela conta eu tenho aquele eu tenho aquele, e está tudo beleza. Mas eu te pergunto, e se amanhã você chegar no serviço e o teu patrão falar assim: ó, não precisamos mais do seu serviço, ó, dona Irene, você aqui está sem a sua aposentadoria a partir de hoje, fulano, o seu aluguel aqui está cancelado, nós não vamos mais alugar, e o negócio começa a azedar, e você não aluga mais, você não consegue mais receber a aposentadoria, você não consegue mais emprego, e aí, a sua certeza está onde? Aonde que está a nossa convicção? Aonde está o nosso coração? Entende? É muito mais fácil eu trabalhar o meu coração antes de acontecer do que quando eu sou pego de surpresa. Pode perguntar para o Cleberson. Ele foi pego de surpresa na enfermidade. Ele estava bonitão, comia de tudo, fazia de tudo, tinha uma vida ativa, e de repente, do nada, ele recebeu um diagnóstico. E daí, como é que é? Você está preparado? O teu coração está preparado? O teu coração está no Senhor? Então nós cremos no Senhor quando está tudo beleza. A vida está mil maravilhas. Entende? Ah, o Senhor é contigo, amém, irmão, amém, né? No final do mês, amém. Mas você vai lá e passa o cartão, a certeza que o caraminguá está lá, né? Aquele cabufunfa está lá. Mas se a nossa certeza não estiver no Senhor, no dia de tribulação, meu amigo, você vai ficar pior que um ímpio. Você vai ficar, porque a incredulidade vai entrar com força, entende? Então, uma das coisas que nós precisamos é preparar a terra, preparar o coração. Porque a palavra não diz que nós vamos ter só dia de alegria. A palavra não diz que serão só dias de glória. Vai ter o dia da tribulação, e daí? Precisa permanecer firme para quê? Nós precisamos estar vestidos da armadura. A armadura é o próprio Cristo, para todos os dias, entende? Então, quando eu falo Jesus salva todos os dias, é que você precisa estar com a armadura todos os dias. Primeiro você vai colocar o seu capacetinho da salvação aqui, ó, para não entrar as mentiras. Porque o inimiguinho está só aqui, ó, todo o tempo, só nas mentirinhas. E se nós aceitarmos esse tipo de coisa, nós vamos passar dias muito difíceis. Então precisamos crer que Deus transforma toda a maldade do mundo, muitas das maldades, né, para nós que somos filhos, né, maldades do mundo em coisas boas. Amém?
Então, quando você estiver numa situação muito difícil, a primeira coisa que eu acredito que eu e você deveríamos fazer é falar: ô Pai, obrigado. A palavra mesmo fala, se alegre na tribulação, se alegre nos dias difíceis, porque isso vai trazer perseverança. Isso vai trazer, e a perseverança vai produzir tantas outras coisas. Amém? Então, a alegria da tribulação, puxa, mas é difícil, né? Você chegar na segunda-feira, todo ajeitado, e de repente o patrão falar para você: ó, sinto muito, mas acabou aqui hoje, não preciso mais do seu serviço. E daí? Como que você vai se alegrar num dia? E daí você olha toda aquela conta que você fez, aquele carro de 48, você olha o teu aluguel. Puxa, o Anderson hoje veio aqui para me desanimar. Não, eu vim para te encorajar. Eu vim para que o seu coração esteja na certeza do Senhor. Amém? Então, é muito difícil esse tipo de coisa. Então, para começar aqui a nossa história, nós podemos ver alguns exemplos. Nós podemos ver alguns exemplos aqui na palavra de pessoas que passaram por dias difíceis, porém, quando chegaram lá, estava tudo beleza. Mas para chegar lá, elas precisaram passar por isso. Então essas adversidades do dia, essas coisas difíceis, vai fazer só com que nós amadureçamos. Vamos dizer lá, quantas vezes você viu uma pessoa mais velha dizendo assim: ai, se eu tivesse a minha mente de hoje, quando eu tinha 15 anos, estava tudo diferente. Não é não? Quando você ouviu essa frase? Hã? Por quê? Porque é o calejado do dia a dia, é as dificuldades, é as adversidades, é a dificuldade que vai nos fazendo que nós cresçamos. Mas agora você não cresce só como uma pessoa natural, você cresce também como uma pessoa espiritual, como filho. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida de José, né? O filho mais novo, né? O filho mais novo, zeloso, pastorzinho, cuidava lá do rebanho, né? Fazia tudo para o seu pai. Que um belo de um dia ele teve um sonho que não... muita família. Então José, né, como pastor, né, nós olhamos ele na Bíblia, né, como um tipo de Cristo. Teve uma revelação, um sonho por Deus que ele ia governar sobre todo o Egito. Mas José estava lá nos cafundé do Juda, longe de tudo. Mas não podemos esquecer que esse mundo aqui é cheio de dificuldades, cheio de coisas ruins que acontecem diariamente. E por um acaso aconteceu muitas coisas com José que você já sabe, e nós vamos passar um pouquinho sobre isso. Se você puder compartilhar lá para mim, meu irmão, eu vou abrir aqui Gênesis 37, versículo 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia para estar acompanhando. Gênesis 37, a partir do 18. Mas eles ouviram, e de longe, eles ouviram quem? Os irmãos dele, tá? E de longe, e antes que se aproximassem, tramaram uma forma de matá-lo. Oh Deus! E diziam uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar o corpo dele num desses poços. Depois diremos que ele foi morto por um animal selvagem. Então veremos em que vão dar os seus sonhos. Ou seja, quantos sonhos você tem para com Deus, né? O que você tem de Deus, né? Que você fala: puxa, são sonhos de Deus no meu coração. Mas às vezes nós não entendemos que para conquistar esses sonhos, vai ter muita batalha, vai ter muita coisa difícil de passar. Talvez seja num piscar de olhos, mas talvez não. E aí, você vai estar preparado ou não? Continuando, versículo 21. Quando Rúben viu os planos do seu irmão que ia livrar, dos seus irmãos, quis livrá-lo, dizendo: não vamos matar o nosso irmão. Não esquece que eles estão falando do próprio irmão, tá? E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no neste poço do deserto, mas não coloquem as mãos nele. Então Rúben, né, tentou salvar o irmão de alguma forma, mas não era a melhor forma de salvar, né, jogando num poço. Bora lá.
Então, quando José chegou, seus irmãos arrancaram a sua túnica colorida, aquela túnica beleza, bonitinha que ele tinha ganhado do seu pai, do seu filho, que ele era o filhinho favorito, vamos dizer assim. Agarraram-no e o jogaram no poço vazio, sem água. Mais tarde, quando estavam sentados comendo pão, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Os camelos estavam carregados de perfumes, bálsamo e mirra, que estavam levando para o Egito. Judá, teve uma brilhante ideia que Judá disse aos seus irmãos: que vantagem teremos de matar o nosso irmão, esconder a sua morte e ficar com esse peso na consciência? Não quer dizer que vender o irmão não tinha peso nenhum, Vender o irmão e dar ele em troca de uma grana não tinha peso nenhum. Então, olha a ideia de jirico do pessoal aqui. Vamos lá. Vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é nosso irmão, é do nosso sangue. E os seus irmãos concordaram. Puxa vida. Ontem o Kleberson mandou para mim alguma coisa sobre um louvor, o pessoal cantando lá no carnaval, fazendo uma mistureba, tudo. Aí eu acho que eu estava trabalhando, respondi de uma forma que parecia que não tinha entendido, e ele respondeu, e nós ficamos naquela conversa e eu na correria. Mas da carne, meus irmãos, nós podemos esperar tudo. O que vem da carne, essa coisa do mundo, essa coisa maligna, nós podemos esperar tudo. Não conheçamos ninguém segundo a carne, Então você vê muitas pessoas às vezes agindo que você fala: puxa, mas esse cara é tão bom, e aí, de repente do nada ele está fazendo essa besteira. É porque ele não está agindo segundo o Espírito, ele está agindo segundo a carne. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso. Então aqui os irmãos de José, carnívoros total, agindo segundo a carne. Assim, quando os mercadores ismaelitas passaram por ali, os de José o tiraram do poço, fazendo uma boa caridade, por 20 moedas, e o venderam, que levaram José para o Egito. Então, quando eu falo para você que José é um tipo de Cristo, você pode notar que Jesus também foi vendido por moedas, por 30, e José aqui por 20. Então, nós temos várias coisas que mostram essa identidade de José. Então, se você parar para prestar atenção, você vai ver aqui, José tinha uma vida como que era a vida de José? Uma vida gostosa, Ele pastoreava, estava ali cuidando do rebanho, o papai amava ele, túnica para ele, tudo ajeitadinho, O negócio dele era cuidar das ovelhinhas, de vez em quando dava uma conferida na vida dos irmãos, vinha aqui e falava para o pai. Essa era a vida boa de José. Mas diante do sonho dele, como ele poderia ir até essa mudança de ser governador do Egito? Porque ele não sabia que era governador do Egito. Ele sabia o quê? Que os seus irmãos e o seu pai se curvariam diante dele. Quantos sonhos, quantas promessas você tem na vida e esquece no meio do caminho? Quantas promessas nós temos? Então nós precisamos ficar atentos a isso. Então, depois de tudo isso, José passa a ser escravo de Potifar. José, olha, ele tinha vida boa e agora ele é escravo na casa de Potifar. Então José, aquela vida boa e bela e formosa sumiu, e as coisas boas parece que caíram tudo por terra. Só que tem um detalhe muito importante que nós precisamos entender, é que ele não esqueceu quem ele era. Ele não esqueceu que o Senhor amava ele de todo o coração. Ele não esqueceu da sua essência. Amém? Então a transformação dele não era exterior, a transformação dele era de dentro para fora. Ele adorava o Senhor, ele fazia tudo para o Senhor. Então nesse caminho, nessa dificuldade, ele não esqueceu a sua essência, e ele fazia tudo com excelência. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos em dias difíceis, já tratamos a pessoa do nosso lado de forma ríspida. O dia está ruim hoje. Para o teu. Então nós temos que vigiar. Nós não, mesmo que esteja o mundo acabando, nós não podemos esquecer quem somos. Nós precisamos exalar o perfume do Senhor, até nos dias ruins. Então nós precisamos ficar ligados. Por quê? Porque nós temos aqui um grande exemplo. Meu amigo parou para pensar, ele virou escravo. Ele virou escravo. Ele não tinha mais casa, não tinha mais nada, e ele tinha que fazer tudo que o seu Senhor mandasse.
E mesmo assim ele fazia tudo com excelência, porque quem ele era não estava baseado na situação que ele vivia, e sim em quem ele cria, em quem a fé dele estava. Então a nossa fé tem que estar ligada no Senhor e nas nossas promessas, nas promessas liberadas para nós através da cruz. Pode estar quebrando lá fora, o mundo pode estar caindo, e nós temos que ter a certeza de quem somos. Então Gênesis 39, 2:4 diz assim: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a casa a ele lhe confiou tudo o que possuía. Então vamos lá. Estava ruim, melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco, estava ruim, melhorou um pouco. Mas por que melhorou um pouco? Porque ele não esqueceu quem era. Quantas vezes no dia a dia nós esquecemos quem somos? Fala para mim. Lembra lá do diagnóstico ruim? Lembra lá do desemprego? Lembra lá de tantas coisas? Bati o carro, puxa vida, tudo de ruim acontece comigo mesmo. Eu sou azarado. É isso que vocês falam, é isso que eu falo. Nós precisamos cuidar disso. Sabe como é que a minha esposa fica de cara? O meu filho também. Nós estamos lá passeando, vamos pro shopping, vamos. Meu amigo, não tem vaga. Eu chego lá, meu lugarzinho está preparado. Eu falo, oh Deus, obrigado, está sempre aqui. A liberar da palavra nas mínimas coisas. Eu mesmo me abençoo. Porque tem muita gente que passa o dia todo se auto-amaldiçoando. Inferno! Está tudo errado. Então nós precisamos condicionar não só as nossas palavras, como também o nosso coração. José é um baita de um exemplo. Meu amigo, estava difícil para ele. O problema é que existia muita inveja na vida do rapazinho, né? Mas em nosso meio, meus irmãos, não pode existir esse tipo de coisa. 1 aos Coríntios, capítulo 4, vai dizer que o amor não inveja. O amor, qual lei que você vive? O amor não inveja. Não procura seus próprios interesses e não inveja. Então, se você vê alguém prosperando ao seu lado, fique feliz. Se você vê alguém indo bem, fique feliz, alegre-se com ele. O amor não inveja. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Eu aprendi uma coisa muito preciosa com o nosso irmão, que é declarar alguns versículos na primeira pessoa, né? Puxa vida. Aprendemos lá com o Enhard há um tempo, lá em Colombo ainda, a vez da ministração sobre o amor. E ele deu uma liçãozinha de casa para nós declararmos aquele versículo para nós mesmos, dizendo sobre todas aquelas coisas sobre o amor. E volta e meia eu me pego lá, 1 Coríntios 13, o amor não busca seus próprios interesses, né? O amor não inveja, não se vangloria, o amor não maltrata. Então esse tipo de coisa precisa estar diariamente no nosso vocabulário. Amém? Um belo aspas, né? Vamos lá. José, mesmo em meio à vida que não tinha desejado, não esquece quem é. Gênesis 39, versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Para quem que ele estava falando isso? Para a esposa de Potifar, que já viu que o bonito podia. Pode notar, vamos pensar um pouquinho aqui. Você já viu a Bíblia falando em algum local falando assim: nossa, ele era feio, mas o Senhor estava com ele. Ela não tinha formosura, mas o Senhor estava com ela. Pode notar, a essência do Senhor faz com que nós sejamos pessoas lindas. Bora para pensar, olhe para essa pessoa do seu lado, mas fala: você é bonita, hein? Fala. Levanta o ego dela um pouquinho. Fala: você é bonitão demais. Fala pela fé então, se você não está vendo. Então, por que a esposa de Potifar se animou? Porque a palavra diz assim que ele era um rapaz formoso, de boa estatura, jeitosão.
E as coisas andavam bem do lado dele, imagine. Ela engordou o olho desse tamanho. Mas José falou para ela: ele nada me negou, a não ser a senhora, porque ele não esqueceu quem ele era. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você entende o princípio de não esquecer quem é? Você entende o princípio de estar ligado em quem você é, mesmo que, meu amigo, não tinha ninguém lá, ele estava sozinho com ela. O chefe da casa tinha dado tudo para ele dominar. Ele já tinha vindo de um contexto triste, podia engordar o olhinho. Nós temos aprendido, né, de tantos anos, né, em guardar o coração, em cuidar desses detalhes assim tão importantes, né, de não se colocar em ambientes que possam nos trazer algum prejuízo, algum risco, né? Nós estávamos na pizzaria, o dia que foi? Na sexta-feira? Sexta-feira nós estávamos na pizzaria. Nós estávamos com a mesa lotada, só os estava eu, a Janice, o Cleberson, companhia, tudo ali na mesa. O Cleberson estava sentado na ponta da mesa. Ele pode achar que eu não percebi, mas levantou uma mulher do outro lado lá, toda pomposa, veio do lado dele e falou assim: o senhor poderia tirar uma foto nossa? Mas o bicho lá é ligeiro. Falou: Fabiola, por favor, você consegue tirar uma foto deles? Você tira a foto melhor. Rapaz, aquilo assim para mim foi show. Para que ele vai lá? Ele não deu nem pelota, ele simplesmente falou, virou a cara, continuou conversando comigo, e a Fabiola, né, foi lá, levantou, tirou a foto. Então nós precisamos guardar esses detalhes. Todo dia, meu irmão, vem a sexta, tá? Não vou pregar a parte do Cleberson. Ele não vai falar sobre isso, tá? Eu que estou falando. Mas nós precisamos guardar, entende? Todo dia nós estamos aí sofrendo ataques de todos os lados. Pode notar, eu não sei porque eu estou falando isso, não estava na pregação, mas na minha ministração, mas eu não ando sozinho com outra mulher no carro de jeito nenhum. Eu guardo meu coração. E aí? Pode ser da família. Entende? E aqui estava o cara sozinho na história. Aqui estava o cara sozinho. Você consegue entender a fidelidade dele com o Senhor? Nós precisamos entrar no contexto da história. Então, por não aceitar o desejo da mulher de trair o próprio esposo, José cai em outra armadilha. Ela faz toda aquela cena, né, que todo mundo sabe, rasga a roupa, pai, ele me machucou e tal, e o José acaba preso. Então, estava ruim, piorou, mas José era filho. José era pastor do Senhor. Ele poderia, sabe, fazer o quê? Senhor, eu aqui faço tudo pelo Senhor. O Cleberson podia estar, né? Senhor, sou seu filho, que nem ele falou no grupo da família, né? Mas você tem uma igreja na sua casa. Ele poderia querer gritar, né, esbravejar tudo sobre esse tipo de coisa, de quem ele era. Mas não é assim que você fala com o Senhor. Você não coloca quem você é, você olha para quem Ele é e o que Ele fez. Nunca é sobre você, é sempre sobre Ele. Sempre sobre Ele. Então a fidelidade de José aqui nos traz muito ensinamento. Muito ensinamento. Quem eu sou na hora da tribulação? Quem eu sou? Entende? Quem eu sou no dia difícil? Será que eu sou filho ou sou um mimadinho que não cresceu nada ainda? Imagine quantas vezes nós olhamos no dia que está difícil e olhamos, parece que não tem luz no fim do túnel. Parece que não tem jeito, as coisas não vão se acertar. Parece que tudo que eu faço não dá certo. Eu tenho o meu jeitinho brasileiro, tenho minhas artimanhas, o negócio vai e está enroscado. Mas sabe qual que é o grande problema? É quando ficamos olhando para nós mesmos e esquecemos de declarar. Lembra aquela palavra na primeira pessoa do singular? Eu. Obrigado, Senhor, porque eu sou abençoado. Obrigado, Senhor. Gênesis 39:21 diz assim: mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Bora lá, o cara foi preso agora, meus irmãos, e na cadeia ele tinha que fazer o quê? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor me ama ou não me ama?
Ele tinha que estar chorando, porque nós estaríamos chorando. Nós estaríamos bravejando: o que eu fiz para merecer isso? Pois eu sou tão bom. O que eu fiz? Nós gostamos de falar assim, grande real, nos vitimizar. Mas José não deixou a sua essência desaparecer, ele não deixou a diversidade abalar. O que ele fez? Ele continuou sendo quem ele era no Senhor. Ele continuou firme no seu propósito. E ele fazia, mesmo estando preso, tudo com excelência. E parece que está tudo mais ou menos na vida da gente, está difícil as coisas, e nós começamos a fazer as coisas relaxadamente, de qualquer jeito. Então, qual que é o foco central da mensagem? É entender que pode estar quebrando tudo. Eu vou repetir umas 10 vezes isso. Você não pode esquecer quem você é. Não pode esquecer quem você é. Algumas promessas você precisa declarar dia e noite. E alguns versículos você precisa escolher a chave e falar assim: isso aqui é meu, eu sou isso aqui, eu declaro isso aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai estar falando uma coisa, agindo de outra forma, e o diabo vai falar no seu ouvido com aquela setinha mentirosa: você é um hipócrita, você é um mentiroso, porque você fala uma coisa e faz outra. Mas não, você precisa continuar declarando aquilo. Se você tem dificuldade em alguma área, você consegue continuar declarando. Então nós precisamos verbalizar certas coisas. É o princípio do crer, entende? É o princípio da salvação. Jesus salva todo dia e Ele nos ensinou o princípio: você crê com o coração, confessa com a sua boca. E se está difícil, você crê com o coração e confessa com a sua boca. Vai melhorar, as coisas vão mudar. Tudo aqui pode acontecer de uma forma extraordinária que nós nem imaginamos. A identidade precisa estar firmada na rocha, no Senhor. Então, depois do acontecido, né, se você olhar para a história de Davi, que nós citamos no começo, e olhar depois do acontecido, ficou fácil, né? Não, ele só creu, pegou as 5 pedrinhas. Se você pegar a história de José, não, ele só creu, passou lá, foi preso, foi vendido, tal, caiu no poço. Ele só creu. Se nós olhar a história do Cleberson, né, que é o mais recente, o que nós podemos falar? Não, foi fácil, passou um aninho difícil, mas agora está bem lá, ó. Só creu. Mas eu quero saber se você está preparado para passar os dias difíceis, se você condicionou o coração. Uma coisa que ele falou para mim, ele falou assim: rapaz, foi uma coisa muito difícil eu condicionar o meu coração, porque eu não estava preparado para esse tipo de coisa. Aí sabe qual que é o ensinamento que eu peguei com ele? Ele se encheu de fé e começou a ler tudo aquilo que poderia empoderar o coração dele de fé. E algumas vezes ele até esbravejava quando você perguntava: como que você está? Um dia ele me deu uma nos dedos, eu preocupado, né? Meu brother querido, nós comunhão e tal, né? Vamos morar no céu junto. Ô meu brother, como que você está hoje? Daí deu tudo certo? Ele falou: não fique perguntando como eu estou. Cheguei para minha esposa e falou: nossa, Cleberson não gosta mais de mim. Eu não sei o que eu fiz para ele, o cara tá brabo hoje. Depois ele me explicou e eu aprendi, e eu peguei como ensinamento aquilo. Naquele momento estava muito difícil, e ele estava falando, e ele estava condicionando o coração dele a crer nas promessas da obra consumada. E você ficar insistindo para uma pessoa como ela está, pode ser que para alguns seja uma doideira, né? Nossa, ele só perguntou. Mas naquele momento ele não podia ficar ouvindo como eu estou, como eu estou. Ele estava condicionando o coração dele a crer que ele era curado, que ele era sarado. Então são esses dias difíceis que nós precisamos levar em conta, para ver se verdadeiramente nós cremos ou não. Eu gostaria de perguntar para vocês: se começasse a tribulação aqui já, e a igreja começasse a ser perseguida, começasse a haver um auê, será que muitos de nós ficariam firmes? Ou nós iríamos ceder de uma hora para outra assim, tão fácil, no estralar de dedo? Não, eu não creio nesse Jesus aí não, pode me dar meu cartão aqui do Bolsa Família, que eu quero passar o meu vale lá do anticristo. Você entende? Quero passar o meu milão lá e quero colocar minha criptomoeda e vou aceitar aí esse negócio aí, que eu não creio em pitico nenhum. Então por quê? Porque nós precisamos condicionar o nosso coração. Eu não sei quando que vai ser a perseguição, você sabe? Alguém sabe? Ninguém sabe. E aí, como é que vai ser? Além de que já tem muita perseguição aí, né? Mas aquela perseguição nervosa mesmo, que vai pegar firme, ninguém sabe. E daí, como é que está o seu coração? E se fosse amanhã? Será que nós íamos entregar assim de mão beijada? Não creio em nada mesmo. E aceitar de qualquer jeito?
Então é muito mais fácil nós prepararmos antes do que sofrermos depois, porque nós vamos passar com muita mais firmeza. Vamos lá, se você olhar qualquer jogador de futebol, ele não chega lá na hora do jogo só sem nunca treinar. Ele faz um treinamento muito forte antes. Ele precisa de um condicionamento físico para poder aguentar jogar os 90 minutos. Uma preparação, e a nossa preparação é espiritual, é através da palavra. Nós precisamos nos preparar. Por isso que a riqueza do corpo está aqui, ó. Nós precisamos valorizar demais essa reunião. Demais, demais. Demais, demais. Um aqui libera uma palavra, outro lá, outro aqui, outro lá, outro lá. Entende? E o negócio, a riqueza do corpo é muito grande. Eu gosto de falar às vezes nas nossas reuniões lá nas domésticas, né? Se todos nós viéssemos para uma reunião dessa, ou lá nas casas, com o pensamento assim: ô Senhor, meti o pé, me usa hoje, quero liberar uma palavra hoje lá, mas não quero falar de mim, fala do Senhor. E todos nós fôssemos com o mesmo entendimento, como que seria a nossa reunião? Uma edificação mútua, porque ninguém ia ficar esperando ganhar, todos ganhariam. Amém? Amém? Então precisamos ter essa ideia. Então o foco central aqui é não esquecer quem somos. O foco central dessa mensagem é não esquecer quem somos. Deixa eu ver a hora aqui. A hora passa rápido aqui em cima, né? Então o mundo é maligno, coisas ruins acontecem, dias difíceis virão, mas o foco é não esquecer quem somos. Não esqueça quem você é. Jesus salva todos os dias, porém Deus transforma muitas maldades em bênção. Então José estava ali passando por dias difíceis, ele teve aquele sonho que iria governar. Aí o mundo maligno cria muitas dificuldades, cria muitas coisas ruins para ele, só que ele não esquece a sua identidade, e Deus usa aquilo para transformar em bênção. Quantas coisas ruins têm acontecido aí que Deus pode transformar? Quantas coisas nós precisamos nos indagar às vezes, como que está a minha vida? Aí vai lá o bonitão, decifra o sonho de 2 prisioneiros. Por quê? Porque ele não esqueceu a essência dele. E lá passa a ter a grande mudança, né? Ele podia estar lá todo revoltado, choramingando: ai, Deus não me ama mais, e largar tudo e esquecer quem ele era. Mas não, ele não esqueceu o seu foco, não esqueceu sua identidade. E ele estava lá e ele decifrou aquele sonho daqueles 2 prisioneiros. Foi a porta de entrada para quê? Para ele chegar até Faraó. Mas José não estava lá querendo ser ungidão, ele simplesmente emanava aquilo que ele era. Nós temos que emanar aquilo que somos através da cruz, não através da nossa carne. Então José não estava querendo se achar o top. José não queria isso. Simplesmente ele era um servo do Senhor, fazendo aquele seu chamado. Aonde ele estava, ele pastoreava. Então seja fiel no pouco que o Senhor te coloca aí, nos teus dias, no teu dia a dia. Seja fiel nesse pouco. Você não precisa estar lá no auge para querer ser fiel a alguma coisa. Talvez o Senhor quer que você seja fiel no seu pouco aí, no seu dia a dia. Pô, José estava lá, foi vendido como escravo, foi fiel no nada, né? Vamos falar real. Ser escravo é ser fiel no nada, né? Depois foi preso. Mais nada ainda. Então precisamos ser fiel nesse pouco. Agora eu te pergunto, uma pergunta bem séria, assim, bem sincera. Vamos falar aqui no português claro. Se o diabo soubesse que todo o mal que ele estava proporcionando através de algumas pessoas para a vida de José, se ele sequer cogitasse que toda aquela maldade ia culminar com ele ser o governador do Egito, você acha que ele teria contribuído de alguma forma para os sonhos de Deus transformarem através da vida de José? Então você acha que se algum mal que tenha acontecido no teu dia a dia, não estou dizendo que pode acontecer, nós estamos aqui tratando um coração futuro, pode ser que esteja 1000 maravilhas agora, amém por isso, glória a Deus. Mas se ele cogitasse que qualquer mal acontecer para você, vai te trazer um amadurecimento que você vai se tornar outra pessoa, como que seria? Ele não faria nada de mal para você. Nós não podemos esquecer, sabe o que é?
Eu gosto de falar que nós estamos jogando um jogo aqui de 2 times. Nós estamos no time de cá e tem gente pro time de lá. Nós sabemos que esse jogo aqui está ganho, é a certeza. Só que o tipo de substituição que nós podemos fazer é trazer de um time para o outro. Os que estão na reserva já são do time de lá. É os que estão no muro. Então nós precisamos estar ligados nisso. Então, nesse jogo, a nossa tarefa é o quê? Trazer a galera para o time de cá. Trazer a galera jogar com a gente. Então, se o diabo soubesse de qualquer maldade dessa que ele estava fazendo com José, fosse culminar em ele ser, que ele estava cooperando, né, nesse mundo maldoso, cooperando, você acha que ele ia cooperar para que José fosse o governador do Egito e cumprisse a promessa de Deus na vida dele? De forma alguma. De forma alguma. Então, quando nós estamos, daí algumas pessoas convertem, né, e elas falam assim: nossa, mas estava tão boa a minha vida, não acontecia nada. Sabe aquela vida monótona? Não acontecia nada. Agora foi eu aceitar, confessar esse Jesus como Salvador, parece que o bicho está pegando. Não esquece, você mudou de time, pessoa. Você joga para outro time agora, e com certeza ele vai querer te derrubar. Eu lembro quando eu estava com o Renan, né, logo que ele converteu, ele falou assim: rapaz, ele coçou a cabeça assim, aquele monte de cabelo que ele tem, ele falou: meu amigo, tá tão difícil agora, parece que tem uma luta. Eu falei: lógico, você estava no time do cara, você acha que ele ia te incomodar? Agora você veio para outro time, pô. É o básico, é o simples, é o arroz com feijão. Então essa é a grande dificuldade, né? Então, se ele soubesse de tudo isso aí, jamais ele iria contribuir para que José chegasse lá. Esse mundo aqui pode ser até mal, mas o Senhor pode transformar tudo em bênçãos. José não estava murmurando o tempo todo, José não estava fazendo esse tipo de coisa. Vamos lá, se Moisés talvez não tivesse murmurado, reclamado, ficado irado lá, nós sabemos da história da pedra e tal, quem sabe ele não teria ficado 40 anos no deserto. Quem sabe ele poderia ter desfrutado da terra prometida. Mas ficaram lá girando, até chegar alguém que estava com a fé no Pai verdadeira. Quem sabe nós devemos cuidar da nossa boca para parar de murmurar. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera, até as coisas más, até as dificuldades. A alegria de passar por tribulação. Tem de grande alegria passar por tribulação, porque ela vai produzir a perseverança. Aí Efésios capítulo 6, versículo 13 vai dizer assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando você leia com calma, por isso, vistam toda a armadura de Deus, você vai ver que a armadura é o próprio Cristo, para que possam resistir o dia bom, o dia mau. Não vim te desanimar, eu vim te animar, o dia mau, para permanecer inabalável. Então o pau está quebrando e eu estou aqui firme na rocha, firme na pedra angular, firme em Cristo, depois de terem feito nada, depois de terem feito tudo. Então, mesmo que o bicho está pegando, nós continuamos e vamos firme, e vamos fazendo tudo. José estava ali, o bicho estava pegando, o pau estava quebrando, ele estava levando porrada de tudo quanto é lado, estava levando um kit de combo de tudo quanto é jeito, mas ele estava firme. Você quer ver eu ir além na história do diabinho aqui? Se ele soubesse, se ele sequer cogitasse, ele sabia que Jesus era filho de Deus, ele sabia que Jesus era o Cristo, mas se ele soubesse que tudo que ele estava fazendo para ali, usando os fariseus, usando todo aquele povo ali para fazer maldade contra Jesus, se ele soubesse que Jesus pregado no madeiro seria a forma que Jesus ia derrotar ele, você acha que ele teria contribuído para levar Jesus para a cruz? De forma alguma. Mas a maldade que o mundo proporciona, o Senhor pode transformar em bondade, em coisa boa, em glórias. Entende? Porra, vou até agradecer o diabo agora que levou Jesus para a cruz. Rapaz, coisa boa. Foi dessa forma que Jesus derrotou tudo. Temos o exemplo da mulher samaritana que conheceu Jesus. Depois que ela conheceu Jesus, ela parou totalmente de olhar para os seus
para o seu dia a dia, parou de olhar para as suas dificuldades, parou de olhar para tudo que estava ruim e se tornou um evangelista de primeira e passou a olhar só para Jesus. Venham, venham, venham conhecer aquele que sabe de tudo, o profeta, aquele que tem o poder de salvar. Quando nós conhecemos Jesus, nós precisamos parar de olhar para nós e olhar simplesmente para Ele. Venham, venham. E ela virou uma baita do evangelista de primeira. Então ela parou de olhar para ela. Então há uma profecia aqui em Gênesis 49 que diz quando Jacó estava prestes a morrer, ele se reuniu com os 12 filhos e profetizou sobre eles e sobre José, e disse, isso é um ramo frutífero assentado ao poço, cujos ramos sobem as paredes. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de mais um fato sobre José apontar para o Messias, para Cristo. É interessante, porque quando Jesus conversa com uma mulher samaritana em João 4, diz que ele assentou ao poço que Jacó deu para os seus filhos. É interessante que fica perto ali da terra que José ganhou, fica ali tudo meio próximo, e Jesus vai ser o ramo aqui, samaritanos e os judeus, e vai fazer aqui a ligação dos céus na terra. Amém? Então a profecia aqui é muito poderosa. Esta é a única vez que nós vemos aqui José sendo mencionado nos evangelhos. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é a profecia que tem para mim e para você? Nós temos muitas palavras liberadas aqui depois de Jesus, mas tem algumas que nós precisamos estar declarando dia a dia. Gostaria de ler com você Hebreus capítulo 10, versículo 16. Consegue colocar lá, André? Hebreus 10, 16. Eu vou lendo aqui até ele chegar lá. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, embora eles tenham rompido a primeira aliança, diz o Senhor. Porém, as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. Então, vamos lá, está difícil? Puxa, o Senhor escreveu o seu amor aqui, no meu coração. Eu quero ser seu discípulo todos os dias, e os meus pensamentos estão voltados para o Senhor. E depois ele acrescenta: nunca mais lembrarei dos seus pecados e das suas maldades. Eu errei, Senhor, mas tenho aqui a chance de me redimir todos os dias e fazer um Anderson melhor. Ora, onde os pecados foram perdoados de uma vez para sempre, não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. E assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, agora podemos entrar no Santo dos Santos. Esse é o caminho novo, recém-aberto e vivificante que Cristo nos franqueou por meio da cortina, isto é, do seu corpo humano. E visto que esse nosso grande sumo sacerdote governa sobre a casa de Deus, vamos diretamente ao próprio Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa da culpa, confiando plenamente que Ele nos receberá. Porque o sangue de Cristo já foi salpicado em nós para nos purificar, e porque já fomos lavados com água pura, agora podemos aguardar a salvação que Ele nos prometeu. Já não há mais lugar para dúvida, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode dar um amém por isso? Ele é fiel para os dias, para todos os dias. Não há maldade que o Senhor não possa transformar em bem. Siga firme, meu irmão, os olhos fitos na cruz. Vamos parar de olhar para os problemas e olhar para as promessas, e olhar para a obra consumada, e parar de olhar para as dificuldades do dia a dia e olhar para o Senhor. Alguns princípios para que nós possamos aqui que possam nos ajudar a guardar o nosso coração. Estou indo aqui para o final, nós temos a apresentação hoje, né? Não esqueça quem você é. Assim como José não esqueceu, não esqueça quem você é. Quem é você? Se nós fôssemos ceiar hoje aqui, você olharia para você e falaria: quem que você é? Quem é você? Quem sou eu? Sou santo, justo, abençoado, sou amado pelo Senhor.
São todas essas coisas. Permaneça firme naquilo que o Senhor prometeu. Disse que José governaria. Então, através do sonho, ele teve uma promessa. José disse que governaria. Deus disse que José governaria. Em meio a tantas dificuldades, José continuou firme, não esquecendo de quem ele é. E as promessas continuaram. Ele seguiu firme, né? Entendendo, crendo sobre as promessas do Senhor. Verbalize, outro princípio, verbalize as verdades. Verbalize todos os dias as verdades. Todos os dias, essas verdades precisam arder em seu coração. Verbalize, todos os dias. Todos os dias. Eu sou santo, eu sou justo, o Senhor me ama, tudo coopera para bem daqueles que o amam. E você vai declarando isso na primeira pessoa. Pega 1 Coríntios 13, vai declarando sobre o amor, porque o amor é o fundamento de tudo agora. E vai declarando isso todos os dias, com convicção. Mesmo não fazendo, vai declarando com convicção. E você vai ver a transformação. Nós mandamos no grupo lá agora esses dias o que a Bíblia pode transformar na sua leitura diária. Rapaz, aqueles números lá são surpreendentes. Eu deveria ter anotado para dizer aqui, mas eu vou mandar o vídeo de novo no grupo. A leitura bíblica na nossa manhã é poderosa. Com as rafrutas, aquilo traz uma transformação muito grande. Mas são números assustadores, assim, sabe? Quem lê uma vez quase não produz nada. Mas se você vê que você começa a ler a partir de 4 vezes, 5 vezes, você começa a ler, aquilo te começa trazendo uma explosão de revelação e uma mudança tremenda. Porque a verdade começa a entrar. Muitas pessoas se converteram sem nem ter sido pregado para elas, simplesmente lendo dia a dia a palavra do Senhor. Jesus salva de várias formas. Todo dia o Senhor salva. Toda hora o Senhor está salvando, está nos livrando. Mais um ponto, não tente convencer a Deus de quem você é. Ele sabe tudo já. Não fique de autocomiseração, não. Deus sabe quem você é. Você precisa convencer o seu coração de quem Ele é. Essa é a grande verdade. Essa é a grande certeza. Nós precisamos convencer o nosso coração de quem o Senhor é. Porque às vezes o nosso coração não está crendo mesmo. Não está tendo a certeza mesmo que Ele cura. Não está tendo a certeza mesmo que tudo vai dar certo, que tem algo melhor por trás desses dias ruins. Às vezes o nosso coração não está crendo de verdade. Então o trabalho nosso aqui é convencer o nosso coração de tudo que Ele fez. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque eles herdarão o reino dos céus. Outro princípio, fale com Jesus. Dias de lutas, dias de glórias, fale com Ele todos os dias. Quando João Batista foi morto, os discípulos foram falar para Jesus. Um dia difícil, um dia de luta. Mas também quando muitas pessoas começaram a enxergar, muitas pessoas foram libertas, era muita alegria e nem foram falar para Jesus. E nós devemos falar com Jesus todos os dias. Dias de lutas, dias de glórias. Porque normalmente quando está tudo dia de felicidade aos nossos olhos, né, que é uma felicidade que talvez não seja a que Deus queira, mas quando está tudo belezinha aos seus olhos, muitas das vezes nós não falamos com Jesus. Então aprendamos a falar com Ele todos os dias. Dias de lutas, dias de glórias, todos os dias eu falo com o Senhor, porque Jesus salva todos os dias. Coloque os seus anseios, as suas alegrias, as suas adversidades, tudo nas mãos do Senhor, para que possamos ter um relacionamento com o Pai, assim, relacionamento de primeiro. Gostaria de que você se colocasse de pé nessa manhã. Você tem a certeza que o Senhor salva mesmo todos os dias? Talvez você queira mudar nesta manhã e falar: ô Senhor, eu tenho sido tão omisso com a sua palavra.
Talvez eu tenha negado o Senhor certas horas, mas hoje eu pretendo mudar essa situação. Eu pretendo mudar esse modo de viver, e eu quero confiar no Senhor a todos os momentos. Eu quero condicionar o meu coração a estar olhando para o Senhor o tempo todo. Talvez, se você tenha esse sentimento, se você tem passado por dias que parece que você esquece do Senhor, eu gostaria de te convidar a vir aqui na frente, vamos orar junto. Nós temos alguns irmãos, nós podemos orar juntos. Se você talvez tenha esse sentimento de dificuldade, sentimento de crer no Senhor a todo momento, venha orar conosco. Ô Senhor, fala com a sua igreja. Parece que às vezes nós somos bons o suficientes, mas esquecemos que bom é o Senhor. Bom é o Senhor. Gostaria de chamar o pessoal do louvor. Precisamos ter a certeza, meus irmãos, a certeza que estamos olhando todos os dias para o Senhor. Oh Senhor, aleluia, aleluia. É a mão ungida. Amém, meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Nós te damos graças, ó Deus, porque nós confiamos especialmente no Senhor, simplesmente no Senhor. Nós colocamos os nossos anseios no Senhor, Pai. Nós colocamos as nossas dificuldades no Senhor, nós colocamos a nossa alegria no Senhor, e nós entramos com ousadia todos os dias na Sua presença, Senhor, porque nós queremos manifestar aqui nessa terra o Senhor, Pai. Nós olhamos com os olhos fitos, Senhor, para a Sua obra consumada na cruz, Pai. Assim, ali como nós vemos José passando por dias difíceis, dias de dificuldades, Pai, nós fixamos os nossos olhos no Senhor, porque não tem dificuldade que o Senhor não possa transformar em bondade, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, através, Senhor, da Sua palavra todos os dias com nós, Pai. Nós possamos ter, Senhor, aqui o discernimento, Pai, da leitura, do devocional, da leitura bíblica, Deus. Que isso nos traz crescimento, isso nos traz um avanço. Esse é o Seu manual, Pai, o manual de funcionamento das nossas vidas, Pai. Que nós possamos ter um manual dia a dia, para poder consertar aqueles detalhes que não estão indo conforme o Senhor criou. O Senhor nos criou perfeitos, mas muitas das vezes nós não funcionamos como o Senhor nos criou, porque parece que está meio desregulado. Mas o desejo, Pai, do nosso coração, Senhor, é funcionar como o Senhor nos criou, perfeitos, santos, justos, dependentes do Senhor todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Se renda ao Senhor nesta manhã. Eu mergulho na minha ardente e peço que Tua presença aumente. Oh Senhor, eu quero ser dependente do Senhor todos os dias, ó Pai. Eu não quero ter as minhas estratégias, mas eu quero olhar para o Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença
ousadia do Santo dos Santos, Se eu o poder do seu